não falar dessa operação aí da PF. Você viu, né? A Polícia Federal indo para cima de um grupo de militares da ativa e da reserva que simplesmente se intitulavam como Comando de Caça aos Comunistas, que é uma referência a um grupo que foi criado na época da ditadura militar. Ou seja, um bando de noiado, um bando de tio França. A gente já sabe, inclusive, e que provavelmente considera o Xandão um ditador e o Bolsonaro um libertário. É esse tipo de gente que está aí nesse CCC, o Comando de Caça aos Comunistas que reviveram agora. Só que esse comando que foi descoberto, ele a princípio tinha a incumbência de comprar sentença da justiça. Eles estariam num inquérito que estava apurando a compra de sentença, estariam subornando assessor de juiz. A princípio era isso. Depois viram que nas conversas lá deles, eles tinham um monte de armamento e um monte de missão que ele disponibilizava, como, por exemplo, espionar a autoridade pública. E aí tinha um valor, se for senador é 100 mil, se for ministro do STF 250, enfim. Claro que o STF agora quer entender. E aí, alguém foi espionado? Será? Alguém foi usado esse serviço? E aí, esses caça-comunistas são os mercenários que estão querendo também ganhar dinheiro caçando a autoridade pública? Você viu isso aí, né, Noblar? Quando na época da ditadura, tinha o famoso Comando de Caça aos Comunistas, que era CCC. Esse CCC agora se denomina C4, porque é Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos. Eu cheguei até na época que eu morei em São Paulo, e trabalhava na Veja, eu cheguei até a ter uma boa fonte, não no comando de caça aos comunistas em São Paulo, era uma boa fonte de informação. Boa no sentido de me dar boas informações sobre o CCC, né? Era nesse sentido. Mas agora a atividade parece que está ampliada. É, Agora, assassinos de aluguel ou essas organizações paramilitares, infelizmente, elas existiram muito na época da ditadura, antes da ditadura e pós-ditadura. O que é aquele Rony Lessa, se não um assassino de aluguel, que é um dos acusados de ter assassinado a tiros Filho do A Bolsonaro. Marielle Frank? Nas primeiras reportagens que eu fiz para a extinta revista Manchete, anos 70, meu Deus do céu, faz tanto tempo. Tinha em Alagoas uma famosa, era Sindicato do Crime. Se fazia reportagem, a imprensa na época se fazia muito reportagem sobre o Sindicato do Crime. Eram pessoas organizadas, como essas aí, talvez sem a conotação política que essas se dão, mas pessoas organizadas que matavam pessoas, você encomendava, pagava, elas iam e matavam. Infelizmente, esse tipo de organização continua existindo. No Rio de Janeiro era o Esquadrão da Morte, mas aí era uma coisa mais ligada à polícia mesmo, policiais que executavam bandidos, ou supostos bandidos, seja, vamos dizer, como uma obrigação policial ali, ou por uma orientação policial, ou seja, a serviço de quem encomendasse a esse sindicato do crime a morte. É, Isso tem que ser investigado, não é porque isso é uma coisa, vamos dizer, que se banalizou e que se estende pelo país, não confundir com crime organizado, que é outra coisa Claro. e que é muito mais poderosa. Mas isso tem que ser investigado a fundo. A Polícia Federal já reuniu informações suficientes eu não digo, porque ela mesma é insaciável em matéria de informações e é trabalho dela não se contentar só com as informações que ela consegue a princípio. Já prendeu, inclusive, hoje prendeu uma, duas, três, quatro, cinco pessoas que participam desse núcleo, é, desse novo comando de caça aos comunistas e agora aos corruptos e agora aos criminosos em geral. É, o senador Rodrigo Pacheco, por exemplo,
quando era presidente do Senado, era uma das pessoas monitoradas por este comando, esse C4. Ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive Alexandre de Moraes, estavam sob o foco desse CC4. E Gilmar outros Mendes e ministros Zanin do foram Supremo citados. também, Gilmar também, né, foi citado Zanin nisso. também. Então, veja, Cristiano Zanin. isso é mais um problema dentro da área já problemática da segurança pública, que tem mil, tem mil alvos, tem mil coisas a considerar. Agora, é altamente preocupante. Pelo próprio nome, Comando de Caça aos Comunistas, comunista está no regime democrático, os partidos comunistas foram legalizados, eles disputam eleições. Na ditadura, não, a ditadura reprimia e ditadura é outra coisa, ditadura não tem democracia. O golpe de 64 foi dado a pretexto de vamos salvar a democracia. Veja que coisa incrível. Aí se dá um golpe militar e aí se suprime a democracia por 21 anos a pretexto de salvá-la do comunismo. Não tinha nenhuma ameaça comunista de grande porte ao Brasil em 64. Não tinha nada disso, mas assim foi dado. Agora a gente tem os partidos comunistas legalizados, disputando eleições, até porque numa democracia, qualquer, vamos dizer, corrente de opinião, desde que obedeça aos registros da lei e disponham de condições de disputar eleições, elas disputam. Quem, inclusive, legalizou os partidos comunistas foi, e se diga e se faça justiça a ele, o presidente José Sarney, que substituiu Tancredo Neves em 85, quando Tancredo morre e não assume a presidência da República. E do Sarney, que era uma pessoa ali, vamos dizer, de direita, ou pelo menos assim vista como de direita naquela época, teve esse gesto de, olha, vamos legalizar os partidos comunistas, uma democracia não se restabelece sem liberdade, liberdade inclusive de você disputar eleições e de você ganhando, assumir novas funções. Então, não temos comunistas corruptos, não temos comunistas, eu digo, que ameaçam a democracia. Os comunistas estão todos eles enquadrados direitinho e lutando, pelo contrário, para que eles sobrevivam, e eles passaram um tempo enorme na ilegalidade, que ora se legalizava, ora deslegalizava os partidos comunistas, eles são os maiores interessados na manutenção da democracia. Isso aqui, esse C4, é coisa puramente de criminoso, criminoso C4, que é corrupto, porque é capaz de matar pessoas ou de negociar sentenças, ou de ameaçar juízes, ou de comprar sentenças. Quer dizer, o comando de caça aos comunistas corruptos e criminosos, esse comando de caça é tão corrupto e criminoso como o que eles acham que perseguem como os alvos desse comando, entendeu? Basicamente é criminalidade e como tal tem que ser encarada. Claro. Bando de Como tal tem que alucinado. ser encarada. Bando de alucinado e é criminoso, é um grupo criminoso. E vão ser investigados e veremos onde dará essa história. Estou muito curioso. Mais militares em breve aí no banco dos réus, quem sabe na cadeia, o que tem de militar aprontando. Mas olha, Olha, acabou o tempo, quando acabou o você. tempo. Não, não, ainda temos mais 2 minutos? Não, ô Alice. Acabou. Acabou. Foi. Acabou? Vamos terminando. Pode Dê tchau pra encerrar, então galera. encerre, Guga. Mudou o horário, Tchau, né? tchau. Amanhã às 17. Ó, Ô, a